Olá, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Lázaro Ferreira e é um prazer imenso estar aqui com vocês, mesmo que de forma virtual, né? Por conta da pandemia, nós ainda estamos trabalhando neste formato, mas trazendo as reflexões pertinentes ao tema da noite de hoje. E deixar aqui já de início o meu abraço fraterno a todos os irmãos do Centro Espírita Estrela Guia. Tá? O tema de hoje, muito interessante, e ele está no Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Tá? O capítulo 9, e aí vem falar de uma parte bem específica dele, tá? Que é os espíritos durante o combate. Essa intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, mas a questão bem específica, né, durante o combate. E aí, estudando para esse tema, para trabalhar esse tema na noite de hoje, me remete a algumas coisas, principalmente do que Jesus nos trouxe, né? Quando ele fala: bem-aventurados os mansos e pacíficos. Olha só, né? Jesus já vinha nos ensinar que a guerra não é uma coisa boa, né? Que a guerra é algo que enaltece o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, tá? E precisamos também lembrar de Kardec, tá? Quando ele traz esse tema dentro do Livro dos Espíritos. A gente precisa ir lá naquela época, contextualizar o tema com a época, né? Kardec foi numa época de que as coisas se resolviam sempre com a guerra, com o embate, né? Hoje está um pouco mais diferente, mas ainda vemos algumas situações acontecerem nesse sentido também. Mas era algo que tinha o duelo, era uma prática muito comum. Tinha também a questão das guerras que estavam muito a flor da pele, né? Nação dominando nação por interesses comerciais, por interesses de terras e propriedades. Então, assim, ele veio colocar uma questão que nós vivenciamos muito hoje em fórum íntimo, né? Mas da questão das guerras, que ele veio trazer a questão da guerra, né? E a influência dos espíritos sobre elas. Porque a gente, parando para analisar, como ele mesmo trouxe, perguntando aos espíritos benfeitores, sobre a influência dos espíritos sobre o nosso mundo. E aí os espíritos respondem, né? Logo no início do capítulo, responde para ele que influencia muito mais do que nós podemos imaginar. Tá? De certo ponto, eles vos dirigem. Olha que coisa. E aí a gente precisa entender esse vos dirige, porque aí já passa a dominar, a comandar, a determinar a nossa vida. E quem faz isso é espírito de luz? Ou seriam os espíritos obsessores? Aqueles irmãos que ainda não se afinaram com a luz, né? Não se afinizam com a luz, não estão acostumados a trabalhar nesta faixa vibratória da luz. Seria eles realmente, né? Porque os espíritos de luz, eles sempre respeitam o nosso livre-arbítrio, sempre respeitam as nossas escolhas. E os espíritos que estão ali a nos obsediar, eles estão na mesma faixa vibratória que nós. Então, se eles não se afinizam com a luz, nós também ainda não nos afinizamos com ela. Estamos a caminho, assim como eles também.
Mas se demos margem, se nós abrimos campo para que esses irmãos venham nos influenciar, nós ainda estamos na mesma faixa vibratória deles. Mas como Kardec faz uma pergunta muito ampla, né? Então assim, lógico que se nós nos colocarmos em faixas vibratórias mais elevadas, nós vamos ser influenciados, obviamente, por espíritos com uma faixa vibratória também neste mesmo nível, né, mais elevado. Então nós vamos ser instruídos pelos espíritos mais elevados. Teremos boas orientações para os ditames da nossa vida, as caminhadas que nós precisamos ter na nossa vida. E isso faz com que a gente tenha a certeza de que Jesus está do nosso lado, de que Deus está do nosso lado. Tá? Isso não seria diferente nas guerras, nas batalhas, nos combates. Porque de toda sorte nós vamos ter espíritos a nos acompanhar. A todo momento nós vamos ter. Na guerra não seria diferente. E aí tem o exército A e o exército B, que Kardec faz uma pergunta, né, sobre a questão da justiça. Está ligada, muito ligada, a quem está a justiça dentro da guerra. Né? Porque um dos lados está certo. Um dos lados vai estar com essa justiça que Kardec pontua. E aí, como tem espíritos que se ligam àqueles que não estão lutando por uma causa justa? Como é que os espíritos vão e se conectam a essas pessoas que não estão lutando por uma causa justa? Os espíritos respondem a Kardec de forma muito simples. Tem espíritos que estão aqui única e exclusivamente pelo combate, pela guerra, pela briga, pela dissensão. E aí a gente traz para o tempo de hoje, a gente traz para a nossa vivência mais íntima, mais setorizada, vamos dizer, dentro do nosso lar, por exemplo. A gente vê que às vezes nós estamos em uma situação tranquila com os nossos familiares, mas aí basta uma coisa para o estopim, acender a bomba. E aí começa a discussão, começa a briga, começa os indivíduos daquela família, um degladiar com o outro, com palavras, deferindo palavras, e quando muitas das vezes parte para vias de fato, para a agressão física. E assim a gente tem presenciado, e muito, nesta pandemia. Porque o contato aumentou, o convívio aumentou, né, entre os familiares, entre marido, mulher, entre mãe e filho. Né? Então isso faz com que realmente venha a ter esses conflitos, esses embates, essas guerras. E a todo momento nós vamos estar sendo influenciados por essas entidades, por esses irmãos, que a depender da nossa faixa de vibração, da nossa conexão mental, nós vamos ser influenciados para o bem ou para o mal, né? Para as ações de coletividade ou para as ações de fórum íntimo, de orgulho e vaidade. Tá? Então Kardec traz isso e os espíritos elucidam de forma muito clara essa questão da conexão com esses espíritos, tá? Então assim, a justiça ela vai se prevalecer até mesmo na guerra, tá? Porque como os espíritos trazem isso muito bem claro, e nós espíritas sabemos que não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser. Então, até o acontecimento, até esse evento da guerra, ele está acontecendo porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, há uma causa justa. Há algo de positivo a se tirar da guerra. Mesmo da guerra, há algo positivo. E isso me fez lembrar a questão do Holocausto. Quando Hitler dizimou
centenas de milhares de pessoas, né? Então, assim, os judeus que morreram pelas mãos dos nazistas, eles serviram de experimentos mil que eles fizeram. Diversas doenças foram descobertas naquela época. Diversos medicamentos também foram descobertos naquela época, tratamentos para diversas doenças. Então, assim, há um lado positivo a se retirar disso, né? Então, nada se perde, tá bom? E isso serve até para despertamento de espíritos que ainda estão adormecidos para a questão da evolução espiritual. O despertar de consciência, o despertar para a consciência espiritual. Muitos espíritos ainda estão adormecidos. E espíritos, quando eu falo, pode-se entender para o espírito tanto desencarnado como a alma encarnada. Tá? Então, tudo isso é ferramenta, tudo isso é instrumento que Deus usa para poder fazer com que a gente progrida. Ele vai fazer com que o indivíduo tenha justamente essa questão de sair daquele ponto ao qual ele se encontra e tenha uma projeção para a sua evolução. Uma projeção para a sua evolução moral e espiritual. Esse entendimento ele vai ter passando por diversas situações. A guerra é uma delas, né? E as guerras ainda acontecem, elas ainda estão no nosso contexto de existência, porque nós temos ainda diversos conflitos dentro de nós. Nós temos ainda diversas situações a trabalhar de fórum íntimo. Então, enquanto nós não deixarmos de ser esse ser belicoso, esse ser violento, que quando tem o seu calo machucado, o seu pé pisado, ou simplesmente uma das suas vontades, uma das suas solicitações não foram atendidas, nós vamos para o embate, ficamos furiosos, vamos para a guerra de palavras, né? Quando o Cristo, lá no início, né, a gente falou, né, quando o Cristo nos convida a ser mansos e pacíficos, mesmo diante da agressão, mesmo diante da injúria. Assim, ele deu uma aula para a gente no seu Calvário, no caminho até o Gólgota, quando ele foi espezinhado, quando ele foi chicoteado, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, ele carregou uma cruz pesadíssima, foi crucificado, e em nenhum momento ele usou de violência para se defender, em nenhum momento ele usou a agressão, a agressividade para poder se defender. Ele usou o amor. E é esse o ensinamento que ele nos traz. Nós ainda vamos ter guerra, nós ainda vamos ter as brigas e as dissensões, enquanto nós não educarmos o nosso egoísmo, não educarmos o nosso orgulho, não educarmos a nossa vaidade, né? E todas as suas pulverizações. Porque eles têm inúmeras pulverizações, o orgulho e o egoísmo. A vaidade é uma delas, mas tem tantas e tantas outras. E aí dentro disso, nós vamos conseguir entender o porquê ainda existe esses embates. Ainda existe essas dissensões, essas brigas, né? Que às vezes são por coisas muito pequenas mesmo. Um acontecimento que a gente deveria agradecer, e muitos de nós ainda não fazemos isso, é a chegada do Covid-19. Especialistas em relações internacionais falaram que, se não é o Covid, certamente estouraria uma guerra mundial, por conta dos ânimos acirrados em algumas instâncias de alguns países, né? Isso estouraria uma guerra. O Covid veio para esfriar isso aí.
Covid-19. E isso é providência divina, lógico, porque, como a gente falou, a folha só cai da árvore se o Pai quiser, se Deus permitir. Então, essa doença veio para nos ensinar algo maravilhoso e a gente precisa aprender com ela, né? Então, a guerra não aconteceu justamente porque Deus não quis. Porque existe um comando. Nós não estamos aqui à deriva, não é? Tudo acontece porque Ele quer. Até a nação que vai sair vitoriosa dentro daquela guerra tem uma causa para que ela seja a vencedora dessa guerra. Tem um porquê para que ela saia vencedora dessa guerra. Imagine, não se ver que não é permitido o domínio de um país a esmagar todos os outros países. Às vezes a gente vê um certo domínio acontecer, mas ele leva determinado período. Isso a gente pode acompanhar dentro da história da humanidade. Ele leva um determinado período, depois cessa, depois acaba, não é? Essa questão de domínio de nação sobre nação, não é verdade? Depois ele cessa, ele acaba. Não tem na história algo que durou para sempre, vamos dizer assim, né? Vamos usar esse termo, que tenha durado até hoje um domínio de uma nação sobre outra. E Deus não iria permitir algo como estava se desenrolando e se desenhando na Segunda Guerra Mundial, a soberania de um país sobre todos os outros, a subjugar todos os outros. Ele não ia permitir isso, né? A gente viu que em determinados momentos isso ficava claro que iria acontecer, mas no final se desenrolou de tal maneira que acabou com tudo, né? Finalizou aquilo tudo. Então, isso acontece justamente porque Deus quer. E aí a gente vê que o indivíduo que vai buscar a guerra, ele é aquele irmão que quer realmente isso. Ele quer realmente a guerra. Ele vai buscar um embate, mesmo naqueles ambientes que esteja todo rodeado de paz. Aí a gente vê que não é uma questão do corpo, não é uma questão da matéria, é do espírito. Porque por mais que o indivíduo esteja em um corpo forte, um corpo violento, vamos dizer assim, aos olhos, né, da pessoa, um corpo alto, forte, musculoso, se o espírito for de paz, aquele corpo não vai ter, pode ter até as investidas, mas não vai sobrepor a vontade do espírito, que já é um espírito pacificado. E aí a gente vê espíritos que vêm em corpo todo defeituoso, passar por uma situação, às vezes até uma encarnação inteira, única e exclusiva de observação, e você vê o espírito extremamente violento, extremamente belicoso, né? A estar dentro de um corpo debilitado, e mesmo assim ele vai estar ali externando a sua violência, colocando para fora a sua violência. E assim acontece com os diversos espíritos, né? Que muitas das vezes ele não está na matéria, mas quer influenciar o outro que está na matéria, por ele não estar podendo participar daquela situação, daquele desenrolar de situação que o espírito encarnado está presenciando. Às vezes, ele está diante até de um inimigo dele, de longas datas. E aí ele vai se utilizar daquele irmão que está ali, porque Kardec, ele afirma no Livro dos Espíritos que todos nós somos mais ou menos médios, então essa influência ela vai ter determinado nível de influência a depender do nível de mediunidade que aquele irmão vai ter. Então ela vai despertar de alguma forma, ele vai aparecer de alguma forma aquela mediunidade e ele vai influenciar de alguma forma aquele irmão. E principalmente se for um desafeto seu. Então o indivíduo que trabalha
pela paz, ele terá a paz. O indivíduo que trabalha para a guerra, ele terá a guerra. Isso é independente do que ele esteja fazendo, da influência que ele esteja recebendo. Porque aquele irmão que está encarnado, ele pode receber diversas influências e ele recebe essas influências de diversas formas, para diversas ações, e ele só vai fazer se ele quiser. Porque nós temos o livre-arbítrio. O irmão que está influenciando é responsável também. Ele tem a sua responsabilidade também nisso aí. Mas o peso maior é de quem toma a decisão de fazer. O peso maior sempre vai cair sobre aquele que tem a decisão de fazer, né? Então a escolha nossa tem que ser muito bem pontuada, muito bem pautada. E o que a gente precisa fazer é pontuar e pautar as nossas escolhas sempre no amor, sempre pontuando o amor que Jesus veio nos ensinar, o amor que o Cristo veio trazer para a gente. Isso é de fundamental importância para que nós tenhamos sucesso nas situações que vão se apresentar no nosso dia a dia. Porque se tem uma coisa que nós precisamos trabalhar, aí a gente pode falar de forma até genérica, missão para todo espírito encarnado, é trabalhar a paciência. Já pararam para analisar? Quantas situações nos convidam a trabalhar a paciência? São inúmeras, inúmeras. E isso mostra o quanto nós ainda somos violentos. Porque a pessoa que é violenta, ela não tem o mínimo, uma gotinha que seja, de paciência. Então precisamos estar em paz. A paz é justamente isso. A paciência, ciência da paz. Né? Então, aquele espírito que é um pacificador, ele vai estar semeando a paz em sua volta. E nós precisamos tomar essa postura de pacificador. Ah, Lázaro, mas como é que eu vou acabar com a guerra lá na Síria? Como é que eu vou acabar com a guerra que está acontecendo lá nos países africanos? Como é que eu vou acabar com a guerra que está fora do meu alcance, distante de mim, na guerra social que nós enfrentamos no nosso país, né? Essa guerra do tráfico? Como é que eu vou conseguir fazer isso aí? Como é que eu vou impedir isso aí? Nós temos uma ferramenta magnífica e que usamos muito pouco, a oração. Podemos fazer a oração e designar para esses irmãos que estão justamente à frente destas guerras, que estão ligados diretamente a essas batalhas, a esses conflitos. Isso é uma postura de pacificador. Essa é uma postura de uma pessoa que busca ter a paz. Por isso Jesus disse, vigiai e orai sempre. Precisamos fazer um trabalho para a paz, mesmo, ou melhor dizendo, ainda no nosso lar. Porque nós vamos querer acalmar a guerra fora do nosso país, nós vamos querer acalmar a guerra em outro estado, em outra cidade, no outro bairro próximo aqui, na outra rua e tal, mas precisamos acalmar primeiro a nossa guerra dentro do nosso lar. Acalmar os ânimos dentro do nosso lar. Isso é de fundamental importância, porque isso vai fazer com que os nossos ânimos sejam acalmados. O nosso lar, dentro do nosso lar, nós temos inúmeras oportunidades de trabalhar a paz, de entendermos o porquê nós precisamos ser pacientes. Né? Então, dentro do nosso lar, nós vamos ter espíritos maravilhosos a nos ensinar. Esses espíritos vão mostrar para a gente o caminho para a paz.
Aproveitemos as oportunidades que são dadas por eles. Porque dentro do lar nós vamos ter espíritos na mesma faixa vibratória, vibrando ali com a gente no mesmo caminho, no mesmo olhar. Então, nós vamos precisar ter este trabalho de paz dentro de nós. Porque é uma luta cotidiana, é uma batalha do dia a dia. E se a gente entende que Deus está do nosso lado, se a gente entende que precisamos direcionar o nosso pensamento para o mais alto, direcionar o nosso pensamento às coisas boas, pensar positivamente, que tudo vai dar certo, ter ânimo, ter bom ânimo, porque todo dia é uma nova oportunidade. Amar, mesmo sem ser amado. Levar a paz, mesmo que estejam judiando da gente, trazendo guerras para a gente. Isso faz com que a gente tenha um diferencial no nosso dia a dia, na nossa vida. Isso vai fazer com que a gente seja aquele indivíduo pacificador, mesmo nos lugares onde a gente encontre a maior dificuldade para implementar justamente isso, para introduzir justamente isso. E aí a gente precisa do amor do Cristo ao nosso lado. Precisamos ter pensamentos positivos. Cada dia é um dia de oportunidade, são 24 horas de novas possibilidades. A diminuição do orgulho se faz necessário para que a gente possa realmente estar imbuídos de trabalhar a paz dentro de nós. A gente precisa se armar com coisas boas. Precisamos nos munir de pensamentos positivos, de estarmos nos direcionando ao bem, ao trabalho ao próximo, um trabalho de ajudar aqueles irmãos que estão necessitados. Dessa forma nós vamos conseguir controlar os nossos anseios, essa ânsia, essa vontade de abraçar o mundo, a gente começa a diminuir, começa a pacificar internamente. Porque as guerras que nós vamos enfrentar, e são guerras homéricas, guerras grandiosas, guerras que vão precisar de uma força muito grande nossa, são as guerras certamente de fórum íntimo, aquelas guerras que não vão ter público. Se a gente ganhar ou perder, não seremos vistos, mas a nossa consciência está lá para nos sinalizar e nos mostrar. Porque se é íntima essa guerra, a vitória também é uma vitória íntima. É uma vitória de cada um de nós, que precisamos ter cada dia em nos pacificar, em fazer com que a nossa caminhada seja mais suave, em fazer com que o nosso caminhar seja pautado no amor. Então, todo dia, cada dia, nós vamos precisar fazer algo pela paz. E aí vem aquela pergunta: o que eu estou fazendo hoje em prol da paz? Qual é o meu pensamento hoje? O que é que eu estou trazendo de pacificador para a minha vida, para o meu cotidiano? As minhas ações, as minhas atitudes estão sendo realmente pautadas no amor, na busca pela pacificação? A gente precisa ter esse olhar. A gente precisa enxergar aonde precisamos tocar para fazer mudança, aonde nós precisamos chegar com o nosso olhar,
com uma postura desprovida de orgulho, desprovida de vaidade, para que a gente possa realmente ver aonde precisamos modificar, qual ponto dentro de nós precisamos mudar. E aí, desse jeito que nós vamos enxergar as nossas dificuldades e colocando ao lado também as nossas potencialidades, é que nós vamos conseguir superar essas mazelas, que nós vamos conseguir educar os nossos sentimentos e as nossas emoções, fazendo de nós pessoas mais calmas, pessoas com mais paciência, pessoas que vão olhar para o próximo no afã de diminuir a dor do outro, de poder chegar até o outro e enxergar nele um irmão de caminhada. Isso, meus irmãos, é o trabalho da paz. É um trabalho contínuo de pacificação. Porque se nós estamos buscando pacificar o nosso mundo, precisamos pacificar o nosso mundo íntimo. Precisamos ter na nossa fala a paz, no nosso caminhar a paz. Precisamos ter nas nossas atitudes a paz, no nosso pensar, no nosso agir. Numa conversa simples, nós precisamos estar pacificando. Era assim que o Mestre fazia. Era assim que Jesus trazia o teu amor. Todos aqueles que estavam ao seu redor paravam para ouvir a voz do Mestre, paravam para ouvir o que ele tinha a ensinar, porque ele pacificava a todos que estavam na sua volta. Se temos alguma faculdade que nos auxilie com isso, vamos dizer, a mediunidade mesmo como estávamos falando, precisamos usá-la para o nosso proveito. Mas como usar a mediunidade no nosso proveito? É a mediunidade com Jesus. Simples. Precisamos usar a mediunidade em prol de ajudar a nós mesmos. Porque tem pessoas que dizem, vou ajudar os necessitados, vou ajudar aqueles irmãos que estão perdidos no tempo, que estão perdidos, sofredores, irmãos sofredores, e não entende que a mediunidade é instrumento para aprimoramento moral, aprimoramento espiritual do próprio médium. Então, se o médium consegue enxergar isso, ele vai ter um cabedal muito grande para trabalhar as suas mazelas e as suas dificuldades. Ele vai fazer com que aquele instrumento seja instrumento de melhora interior, ajudando ele a progredir, ajudando ele a ser uma pessoa melhor, a ser um espírito melhor a cada dia. Então, se nós temos alguma faculdade desenvolvida, nós não podemos perder a oportunidade de trabalhá-la. E às vezes o indivíduo não tem nem essa mediunidade aflorada para ter essa conexão com os espíritos de forma muito mais ampla, muito mais amplificada, mas ele tem em algum nível aquele desejo, aquela vontade de trabalhar para o bem. Isso também é uma oportunidade, é uma ferramenta para que ele possa desenvolver e trabalhar, porque nada disso é privilégio do espírita. A gente precisa ter isso muito bem claro, que a mediunidade ela está aí para todos, da mesma forma que o bem está aí para todos. Fazer o bem não é
exclusividade de uma doutrina ou uma religião, não. Está aí para todos. É por isso que nos seus ensinos, nas suas falas, Jesus sempre deixou muito claro que o amor, esse realmente é que salva. Por isso que Kardec traz, fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Então precisamos buscar esse caminho para a pacificação. Para pacificar a nós mesmos, para pacificar aqueles que estão à nossa volta. Para a gente buscar essa ciência de paz, a paciência, que é trabalho de todo o indivíduo. Cada um tem a sua parcela a trabalhar com a paciência. Então, meus irmãos, o que traz para a gente esta mensagem do capítulo 9 é justamente isso, que nós somos influenciados o tempo todo, nós somos influenciados pelos espíritos. Então, nós é que vamos ditar quais influências recebemos. Nós, através dos nossos pensamentos, através das nossas ações, através das nossas atitudes, é que esses irmãos vão se conectar psiquicamente com a gente. Vão estar ligados diretamente aos nossos pensamentos. E é por isso que o Cristo nos convidava a orar e vigiar, porque ele sabia desta influenciação. Então, eles vão nos influenciar, mas no final a escolha é sempre nossa. Então vamos escolher o bem, vamos escolher a paz. Se nós temos a oportunidade de fazer guerra, certamente ali também nós temos a oportunidade de fazer a paz. Vamos ser esses pacificadores, vamos ser esses irmãos que buscam incessantemente a paz. Vamos ser esses irmãos que vão fazer com que o outro enxergue nos nossos exemplos que é possível trabalhar o amor, é possível trabalhar o perdão. Se nós podemos escolher entre o perdão e a guerra, vamos escolher o perdão, porque assim Jesus o fez. E aquele que sofre as dores que a vida vem trazer, mas sempre no seu pensamento estando com Jesus, já sai vencedor. Ele já está sofrendo ali, sendo vitorioso. Mesmo que perca a batalha, mesmo que perca a guerra, ele sai vitorioso, só por estar com Cristo. Se a gente for enxergar de uma forma materialista, nós vamos sempre estar buscando a guerra, um empate. Mas nós já temos a nossa consciência espiritual, nós já temos o nosso entendimento do plano espiritual, do porvir. A nossa consciência espiritual precisa estar cada vez mais desperta, cada vez mais atenta, cada vez mais aberta às novas possibilidades e às novas oportunidades que a vida traz a todo momento. A todo momento a vida traz diversas oportunidades de crescimento. Deus não cessa o seu trabalho de amor. Ele não para em nenhum momento o seu trabalho de amor, o seu trabalho de edificação das suas criaturas. Então este interim de estarmos sempre conectados com o bem vai fazer com que o nosso trabalho estando encarnado, nada mais é do que a nossa evolução moral. E elevando-se moralmente, nós vamos elevar também espiritualmente. Nós não estamos aqui para deleites, nós não estamos aqui para curtir os prazeres que o mundo nos dá. Podemos sim, mas não podemos pautar única e exclusivamente a nossa vida nisso. Não é verdade? Precisamos ter os prazeres que vão fazer com que a nossa mente se reconecte, que nós podemos estar em estado de tranquilidade.
mas não fazer dos deleites a nossa vida, porque precisamos ainda e muito trabalhar as nossas dificuldades, as nossas mazelas. Precisamos ainda e muito trabalhar o nosso amor, o nosso perdão. Esse perdão que o Cristo fez da sua trajetória de vida um pilar. E aí Kardec pergunta aos espíritos: como entendia Jesus a caridade? Eles respondem: perdão das ofensas, indulgência para as imperfeições alheias, benevolência para com todos. Né? Aí ele traz, não, mas aí ele traz, eu falei de trás para frente, mas ele faz, que é o BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Perdão das ofensas. Olha o que ele traz. Isso é magnífico, porque o Cristo já está nos ensinando como ser pacificador. Perdão das ofensas. Esse perdão das ofensas vai nos dar cada vez mais suporte para que a gente possa ter a paciência. Quanto mais a gente perdoa, mais paciente nós vamos ficando. Mais em paz nós vamos ficando. Nós vamos chegar no nível que ter razão já não é mais importante. Ter paz vai ter um peso tremendo na nossa vida. Então já entraremos numa discussão buscando pacificar, buscando estar em paz do que está certo. Né? E essa é uma busca que nós vamos ter como pauta principal no nosso dia a dia, ter paz. Porque nada melhor do que estar com a nossa mente em paz, porque o nosso coração fica mais tranquilo, a nossa vida fica mais tranquila, nós vamos caminhar com muito mais prazer, nós vamos fazer as atividades do dia a dia com muito mais prazer. Né? Pensamento positivo, força, porque as coisas não são fáceis. Né? Não é fácil trabalhar a paz, não é fácil se calar quando o nosso corpo, quando a nossa mente, quando nós queremos falar, quando nós queremos externar o que estamos sentindo. É neste momento que nós devemos nos calar, fechar a boca. E isso é complicado demais, isso é muito difícil. Por isso que o Cristo nos traz esse ensinamento, né? Porque é difícil, tá? Mas não é impossível. Porque se fosse impossível, ele não traria para a gente. Mas já que é acessível a todos nós podemos ter essa paciência que Cristo teve, nós estamos no caminho de fazer com que essa paciência esteja no nosso dia a dia, na nossa vida. Por Ele ter nos convidado, pela vida que nós estamos levando e a todo momento sendo convidados a ter paz, a ser pacificadores, nós vamos alcançar, e sim, rapidinho, se seguirmos os ensinamentos que o Cristo nos deixou, a paz. Né? E desejando a vocês que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que essa mesma paz seja uma constante em nossa vida.